Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Um vídeo que provavelmente é o mais pedido, é o tipo de mensagem que eu mais recebo nos comentários e também no Instagram, sempre me perguntando quais indicadores eu uso, quais são os melhores, como operar usando os indicadores, porque todo mundo quer aquela dica extra, aquele detalhe a mais, aquele diferencial que todo mundo acha que vai trazer justamente sempre a vantagem de estar sempre acertando, nunca mais errar num trade, fazer aquele gráfico lindo com um monte de indicadores e vai resolver todos os problemas deles. E eu já digo que não, e não é isso que eu vim trazer para vocês. Eu tenho a filosofia de que menos é mais no trade, então um gráfico limpo ajuda muito mais a gente tomar as melhores decisões, a operar melhor. Então, para isso eu vim trazer os únicos dois indicadores que eu uso para justamente ter um operacional claro, limpo e que me ajude a ter justamente as entradas corretas e não ficar me trazendo um monte de dúvidas. Porque eu garanto para vocês que trazer um monte de indicador com um monte de informação e que faz isso e faz aquilo só vai deixar vocês mais confusos, enquanto um diz uma coisa, o outro vai dizer outra e aí tudo vai dar errado. Então fica mais difícil. Beleza, pessoal? Então, para a gente aprofundar em quais são os dois indicadores que eu recomendo que vocês utilizem, eu peço, por favor, o like, já que muita gente me pediu esse vídeo, eu imagino que vocês vão gostar. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, para conseguir também aplicar toda a estratégia que eu opero, ou caso vocês queiram influenciar com a que vocês utilizam, nesses indicadores tem vários vídeos aqui no canal que abordam melhorias para o seu operacional, como operar da forma mental, enfim, tem vários conteúdos que vocês vão gostar, então se inscrevam se é a tua primeira vez vendo esse vídeo. Compartilhem para as pessoas também, estou aqui na busca por crescer o canal, então se tem gente que vocês sabem que gostam de trade, gostam desse tipo de conteúdo, ajudem a compartilhar. E também para quem quiser me encher o saco lá, como tive várias pessoas mandando mensagem no meu Instagram, perguntando sobre os indicadores, tá aqui o vídeo. Fiquem à vontade para mandar mensagem, falei que enchendo o saco, mas é brincadeira, galera, é só para poder ressaltar que várias pessoas mandaram mensagem, então eu acredito que vai ser um vídeo útil para todos vocês. Beleza, galera? Então, o que eu uso de indicadores? Quais são os dois que eu utilizo e que ajudam no meu operacional? O primeiro deles é o que vai resolver um problema que talvez vocês estejam notando nesse gráfico aqui e que para mim me incomoda, e eu tenho certeza que incomoda a grande maioria das pessoas, que é os gaps, ou seja, esses espaços vazios aqui no gráfico que normalmente só dificultam a tomada de decisão da gente, tá? Só atrapalham. Esse espaço vazio aqui, que vocês estão vendo aqui entre essas velas, é o chamado gap, ou seja, falta alguma coisa aqui. E o que falta? Uma vela. Era para ter uma vela aqui no meio desse movimento e que normalmente faz a gente ter a tomada de decisão errada, porque teve uma vela positiva aqui ou não teve. O mercado vai vir preencher esse gap, como a maioria das pessoas falam, ou não vai. Isso para mim é uma forma de atrapalhar totalmente a minha visão e, como eu comentei, eu gosto do gráfico limpo e mais direto possível. Então o primeiro indicador que vocês vão utilizar é vir aqui em cima em indicadores, clicar aqui e escrever assim, ó, No Gap Candles. Já está até favoritado para mim aqui porque eu uso ele. Clicando aqui, ele já vai entrar. Vai aparecer de uma forma diferente, vai ficar meio confuso, mas eu recomendo que vocês façam o seguinte, ó, eu já tenho ele ativado ali em cima, vou até apagar esse que eu coloquei agora, tá? E o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, tá? Para funcionar e para ficar 100% certinho, vocês vão vir aqui no próprio gráfico de vocês, vão clicar duas vezes em cima e vai vir para essa tela, onde vocês configuram aqui a cor do gráfico, enfim, fazem esses detalhes. O que vocês vão fazer? Vão clicar nesses três aqui, ó, e vão desativar o gráfico, vai sumir, vai ficar vazio, não vai ter nada, tá? E aí, com o No Gap Candles ativado, ou seja, visualizando ele, como que o gráfico vai ficar? Perfeito, limpo, maravilha de poder operar. Lembra daqueles gaps que tinham aqui? Um monte de informações, uma falta de espaço aqui, candles faltando e tudo mais? Pois é, agora foi resolvido, tá? O gráfico está 100% alinhado, onde não tinha vela agora tem, onde tinha até uma vela meio torta aqui, errada, já está resolvido, não vai mais ter esse tipo de problema. Isso vale para qualquer par, para qualquer operacional, para o que você quiser utilizar, tá? Não importa se é Forex, não importa se é cripto, não importa o que for que você quiser operar, tá aqui, usa No Gap Candles. Recomendo aí que vocês façam as configurações com as cores que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Aqui não precisa mudar mais nada, tá? Na minha opinião, pelo menos, deixo habilitado em tudo e pronto. O gráfico tá limpo, 100% alinhado. Agora é só utilizar. Então, esse é o primeiro indicador. Tem um extra aqui que eu uso, mas é só para deixar aqui as informações para vocês, o meu nome e também aqui embaixo a parte de par que eu estou utilizando e qual que é a forma de entrar. E aí é só usar a mesma coisa aqui, ó. Então vocês podem colocar a GFX, watermark, que já vai aparecer, mas não é esse o indicador que eu quero mostrar para vocês. O segundo é só para ressaltar que eu uso caso vocês queiram ter a marca d'água. E a outra é EMA, que é a média móvel exponencial. Essa aqui é para encaixar o operacional, é para alinhar a forma de operar das entradas e conseguir influenciar, trazer um fator a mais para ter uma operacional melhor, para ter uma entrada mais assertiva. Essa sim é a única que eu uso para isso, tá? O outro é só para deixar um gráfico mais limpo, como vocês viram, tá? Então o que vocês precisam fazer?
Vão ali, digitem EMA, peguem média móvel exponencial e nas configurações, a única coisa que eu mudo, o único detalhe que eu mudo para deixar ela mais suave e mais condizente com a realidade é colocar aqui em período 50. Pronto, não faço mais nada. Aí também mudo aqui a cor da média móvel, uso ela preta e pronto. É isso aí, galera. Não faço mais nada, tá? Eu só utilizo dessa forma para ficar simples e prático. Não tem como errar dessa forma, ok? Então configurei a média móvel, coloquei também ali o No Gap Candles para o gráfico ficar limpo. Agora vocês têm como enxergar o gráfico da melhor maneira possível e também operar com base nessas informações. O que eu recomendo que vocês fazem e como eu faço, tá? A média móvel não vai me fazer tomar uma decisão para entrar ou não em uma operação, para fazer essa ou aquela operação. Não, ela só vai me ajudar a ter uma confluência a mais para ser mais assertivo. E o que eu uso nesse caso? Galera, eu só uso o semanal, o diário e o H4 para tomar a direção do mercado, para entender para que lado o mercado está indo e para onde ele espera, qual direção que faz mais sentido eu apostar uma operação, se é compra ou venda. O mercado só tem duas direções, é 50 e 50, não tem para onde correr. Então, com esses três time frames, eu vou analisar se faz mais sentido comprar ou vender. Usando a média móvel, vocês já podem ver que quando ela vem aqui e toca, normalmente ela tende a trazer alguma reação, seja para baixo ou seja para cima. Não importa a direção, normalmente a média móvel costuma indicar que o preço vai ter alguma reação. Tá? De novo, não é com base nela que você vai operar, mas ela vai trazer uma confluência. Tá? Algo que eu uso bastante, montar sempre um operacional com base nas áreas de interesse, regiões onde o preço costuma bater e reagir, bater e reagir, bater e reagir, ou seja, onde o preço costuma ter uma reação com frequência anteriormente e que eu acho que ele vai ter provavelmente a mesma reação agora. Então, quando a gente tem uma área de interesse nos indicando que ali pode ter algum tipo de reação, a gente tem as tendências alinhadas, nesse caso aqui um semanal, um diário e também aqui um H4, todos eles em movimentação de alta. Quando o H4 faz essa inversão aqui, ó, desse movimento, a gente já tem o preço fazendo um movimento de alta, ou seja, está todo mundo indicando que ele vai subir. Lembra que ali atrás, então, a gente teve no semanal o preço alcançando a média móvel, indicando para a gente que aqui teve força. Também a mesma coisa no diário, olha aqui a média móvel indicando força. E o 4 horas, o que estava contra a média móvel. Então a gente tem um sinal de alerta que provavelmente essa tendência de baixa aqui ainda está perdurando. Quando ela mostra força, quando ela rompe e volta para testar a média móvel. Ou seja, é uma confluência que vocês podem adicionar ao operacional de vocês para trazer um diferencial. É claro que eu não vou operar somente com base nela, mostrei para vocês tendência, área de interesse, mas a média móvel indica para a gente que aquele movimento de baixa perdeu força e agora ele está alinhando um movimento de alta. Eu fiz essa operação aqui no CAD-JPY, no AUD-JPY, recentemente, também com base nessas informações que eu passei para vocês. Essa operação foi uma entrada basicamente por aqui, stop aqui embaixo, para pegar esse movimento. E vejam como faz sentido quando a gente utiliza essa confluência a mais. Eu tinha a inversão do H4 acontecendo aqui, movimento de alta, média móvel passando por aqui, tinha os três time frames alinhados ali de tendência, H4, diário e semanal, todo mundo me dizendo é hora de subir. E uma média móvel confluenciando esse movimento, não só aqui no H4, mas também no diário e também no semanal lá atrás. O que me indica? Movimento de alta. Não faz muito mais sentido agora eu entrar em uma operação dessa forma do que se eu estivesse pensando em vender. Faz muito mais sentido. Então eu esperei todos os fatores se confluenciarem e a média móvel me mostrar essa inversão aqui a favor. E outra coisa, pessoal, esses são os três principais. Mas se vocês forem descer, por exemplo, aqui para um H2, vocês vão ver que a média móvel também estava cruzando e fazendo movimento de alta. A mesma coisa, numa hora. De novo, a média móvel sendo testada e fazendo um movimento de alta. Minha entrada, inclusive, foi mais ou menos aqui assim. Exatamente nesse recuo dessa vela. Então, o movimento é exatamente esse. Quanto mais a gente conseguir confluenciar a média móvel ali, melhor. É claro que a partir do H4 para baixo, não é algo que vai me definir a entrada ou não. Tá? Mas é um fator a mais. Vejam que também nesse caso aqui, o 30 minutos estava abaixo do movimento. Se eu não me engano, os 15 também. Tá? Então, olha aqui, basicamente testando todo mundo. Então, é muita confluência dizendo alta. E a média móvel vem aqui para ajudar a gente nessa confluência a mais, me trazendo, olha, tá todo mundo apontando para alta e a média móvel, inclusive, traz essa confluência. Beleza, pessoal?
basicamente essa é a forma de operar usando a média móvel, como eu gosto de fazer minhas entradas e como ela serve de confluência. De novo, ela não é obrigatória, mas ela ajuda na tomada de decisão, é sempre um fator a mais. E recomendo que vocês também usem aqui o No Gap Candles para tirar os gaps do gráfico e deixar tudo simplesmente mais limpo e fácil de tomar as decisões na hora correta. Beleza, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo. De novo, reforço o pedido, deixem o like, se inscrevam no canal e também acompanhem o Instagram para a gente poder bater um papo e ficar mais próximo. Desejo para vocês ótimos trades e até o próximo vídeo.